Pois é, galera, estamos juntos então de novo em mais uma Hora do Recreio, onde o papo nunca devia acabar, né? Muito obrigado. E hoje eu posso chamar o meu convidado de delivery. É isso aí, né? Porque eu vou entregar para você aí que está em casa, você que está em todo o Brasil, os gostos, a essência, alguns temperos, né? Que compõem o jeito de ser de um dos maiores chefes de cozinha do Brasil. Meu amigo Edu Guedes. Bem-vindo, Edu. Tudo bem? Prazer falar com você. Obrigado. Obrigado pelo elogio. Fico feliz de estar aqui com você hoje. Legal, Edu. Primeira pergunta do programa, uma pergunta clichê aqui do programa. Como é que é a sua hora do recreio? Edu Guedes fora de cena. Como é que você se distrai, né? Com o quê? Porque eu digo lazer mesmo, tá? Porque, assim, música, viagem, cozinhar não, porque eu sei que cozinhar você curte até dormindo, né? O que você faz fora isso aí para se distrair, para curtir? Você falou uma coisa interessante, que a hora do recreio na escola, a gente sempre queria que durasse mais, e geralmente a gente fazia esporte, né? Eu gosto muito de esporte. Na hora do meu recreio, assim, além de estar com a Maria e fazer bastante esporte com ela, minha filha, ela tem 12 anos, né? Então a gente a gente joga tênis, a gente joga beach tênis, a gente pedala junto, e eu, quando estou sozinho também, eu gosto de correr de carro. É um hobby, é um esporte, é bacana, e hoje eu consigo, graças à minha profissão também, juntar uma série de coisas para poder correr. Muito legal. Agora, é verdade que você deve à sua avó materna essa paixão desde cedo pela cozinha, Edu? Tem isso aí? Sem dúvida, sem dúvida. Essa avó, por parte de mãe, ela era italiana, casada com um avô espanhol. E eles passaram por guerra, e eles davam muito valor à comida, sabe, partindo em casa. Não tinha desperdício nunca, e ela costumava fazer tudo em casa. Pão em casa, bolo em casa, massa em casa também. E eu tenho essa recordação grande de ver ela cozinhar, de estar do lado dela. Minha mãe também trabalhava bastante, meu pai, eu ficava bastante com essa avó. E ela que me iniciou muito cedo, assim, então... eu aprendi a fazer nhoque com 3, 4 anos e fazia com ela, amassava as massas para os pães, ela fazia pão gostoso também. E das pessoas que eu tive a convivência na vida, infelizmente ela foi cedo, foi a pessoa que mais assim, me ensinou a cozinhar. Entendi. Sabe que em casa nós éramos, que era eu, meu irmão e minha irmã. E eu com 5, 6 anos, eu nem lembro direito, mas minha mãe dizia, esse hábito de família italiana, né? Eu fazia nhoque direto com meu irmão, direto. Pegava meu irmão e, puta, nhoque na cara dele, bicho. A gente brigava muito, minha mãe ficava doida. Mas fala uma coisa, mas foi isso mesmo desde cedo? Em nenhum momento você exerceu alguma outra atividade, Edu, sem ser culinária praticamente? Não, eu comecei a trabalhar, meu primeiro trabalho foi vender sapato, com uma pessoa que eu considero um tio, praticamente da família, Mário Kerlakian. E eu, com 14 anos, comecei a trabalhar com ele, e minha mãe, eu lembro como se fosse hoje, era período de férias da escola, né? E ela queria mostrar que era importante trabalhar, tudo isso. E eu passei as férias de 14 anos, foi uma das férias que eu mais gostei de ter, foi trabalhar realmente, e daí as férias da escola. E ela me arrumou, eu lembro que ela me arrumou todo arrumadinho, pôs uma camisa e tal. Mário olhou para mim e falou: "Por que você está todo arrumado assim, desse jeito?" Eu falei: "Tio, vem trabalhar, né?" Não. Eles fabricavam jeans na época, a família Kerlakian, né? E daí, bota uma camiseta, tal, você vai trabalhar no estoque. E eu nunca mais vou esquecer disso, porque eles tinham loja de sapato, enfim. A primeira coisa que eu aprendi foi carregar sapato, direcionar o sapato para cada loja certinho, né? E também dar valor àquelas coisas mais simples que muitas vezes a gente não tem ideia, né? O trabalho que existe antes de um comércio, enfim, ali foi o primeiro aprendizado. Depois com 16 anos, eu já comecei a trabalhar em banco também. Eu me formei cedo na escola, meus pais me colocaram muito cedo na escola. Aí comecei praticamente, eles chamavam de estagiário, né? Mas era praticamente office boy, assim, mas era numa área interessante, recursos humanos, e comecei a estudar administração, trabalhei por alguns anos no banco, antes de começar a cozinhar profissionalmente.
Muito legal. Quantos anos mais ou menos você tinha nessa época que você trabalhou com venda de sapato e depois trabalhou em banco, Edu? Com venda de sapato com 14, 15 anos. Depois, quando eu me formei na escola, eu entrei na faculdade cedo, com 16 anos, aí eu já entrei para o banco. Eu entrei para trabalhar no banco também e trabalhei até os 19. Aí eu fui estudar gastronomia na Itália. Na verdade, o primeiro curso que eu fiz foi de gelateria e pasticceria, que é uma coisa interessante, Pardini, pouca gente pergunta isso, porque o curso inicial que eu fiz era para sorvete e para torta, doce e tal. Essa foi a primeira coisa que eu fiz na Itália e eu realmente mudei a minha carreira e talvez a minha vida ali, porque olha que coisa engraçada, né? Mesmo vindo de uma família que todos cozinhavam, tal, meu avô espanhol também cozinhava, minha avó, tudo isso, a gente tinha um preconceito também, dois preconceitos, eu acho. Um do homem na cozinha, isso no Brasil, e também da profissão simples. Eu falo que muitas vezes a cozinha estava perto da área de serviço, quase fora da casa. E hoje as cozinhas estão na sala, então eu vivi um pouco tudo isso nesses praticamente 28 anos que eu tenho de carreira profissional. É muito legal isso, eu acho bacana você contar, eu gosto que as pessoas venham aqui no programa e contem para o público essa história, que é pouco conhecida das pessoas, né? É importante a gente salientar que as pessoas que fazem sucesso hoje têm lá atrás um passado de trabalho também, especialmente no seu caso de tantas pessoas que começaram a trabalhar numa época que hoje... Não sei por que não se permite, né? Eu comecei a trabalhar com 13 anos também, né? Você contando aí que com 13, 16 anos. Esse estudo seu aí foi em Bolonha, né? Que você foi para Bolonha, não foi isso? Foi Bolonha. A primeira parte de tudo que eu fiz lá foi por sorte também, eu acredito. Acredito numa conjunção de coisas sempre, né? A vontade, a sorte, tudo isso. Fui para ficar poucos dias numa fábrica super tradicional de matéria-prima, uma fábrica centenária, uma das maiores e melhores do mundo, a Fabri. E fui convidado pelo dono da empresa a ficar lá. Eles queriam entrar no mercado na América do Sul também. Eu era muito novo, tal. Eles simpatizaram comigo também, acredito, né? E daí foi onde eu mais aprendi, talvez, essa parte de sorvete e a parte de doces, que a gente começou a fazer também. Foi meu primeiro estudo lá, e depois eu fiz outros e trabalhei também. Eu tive a sorte de ganhar um prêmio lá na Itália, e viajei pela Itália inteira fazendo sorvete. Então, para um brasileiro que não tinha tradição nessa escola de sorvete, tudo isso, ser contratado para viajar à Itália, fazendo sorvete e tal, para mim foi muito legal, e para eles também, porque... eu tinha a cabeça muito, você me conhece um pouco, eu pensava muito na frente nas coisas. Então eu comecei a criar sabores que não existiam, coisas diferentes, e que para um país onde você tem aquela cultura e muitas vezes você faz sempre igual, é legal ter o diferente também. Sim, claro. E muitos concordaram e adoraram, enfim, o trabalho que a gente fazia também. Você sabe que dessa cultura europeia eu entendo um pouco, né? Bolonha é um bolo, é uma receita de bolo de pamonha, né? Eu sei disso daí. Agora, fazendo uma analogia aqui, Michelangelo, quando fez aquela obra dele tão perfeita, né? Acho que não lembro se a estátua era do Pensador, que ele olhou e falou, parla! E você vendendo sorvete, acho que você fez o sorvete perfeito, fala, chupa! Né? Não, mas olha... lá na Itália existia muito a questão cultural com relação ao alimento, à comida, né? E aqui, naquela época, a gente desvalorizava muito, né? Porque era visto como uma profissão mais simples também. Eu senti esse preconceito, talvez, no início da carreira, depois a gente vai se ajustando, mas o que é importante falar, e principalmente para os jovens que acompanham a gente, você falou algumas coisas, né? Eu falo sempre assim que para qualquer coisa que você faça, para o sucesso não tem atalho. A gente sempre fica buscando atalhos na vida, quanto a gente deve procurar outras coisas. A gente deve buscar conhecimento, estudo, trabalho e dedicação no que a gente faz. É sempre o melhor caminho, acredito, né?
Muito bem, verdade. Agora é o seguinte, a gente tem as perguntas dos internautas também, né? Que quando eu vou entrevistar alguém, eu coloco nas redes sociais e peço as perguntas. Então, o Beno Bider, ele é de São Paulo, capital, ele está perguntando aqui se você acha que a vida tem sal de mais ou sal de menos, Edu? A vida, muitas vezes, tem sal demais, mas tem muitas pessoas que têm sal de menos também. Eu tenho uma frase aqui atrás, eu vou aproveitar e vou te ler. E eu escrevi aqui dessa forma: receita para a vida. Agradeça os ingredientes que tem. Nunca mais, nem a menos. Somente o suficiente para ser feliz. Muito bem. É o essencial, né? Quer dizer isso? É a vida No sem... fundo, isso quer dizer o seguinte: muitas vezes a gente tem algumas coisas e a gente fica sempre buscando outras ou buscando mais. E a gente esquece aquilo que a gente conquistou, no meu modo de entender, e muitas vezes a gente não é feliz com aquilo que a gente tem também. Então, dosar tudo isso e dar valor ao que a gente já conquistou também é importante, né? Com certeza. Aliás, é o essencial, né? Porque viver sem ser feliz não faz sentido, né? É o que a gente mais tem que procurar na vida. Outra internauta aqui, a Janaína Lemos, ela é de Floripa, Santa Catarina, está perguntando, inteligente essa pergunta também, Edu. Ela está perguntando, diante de um mundo tão ácido, como é que você faz para se preservar, tá? Diante de fatos ou pessoas que possam azedar o seu dia? Interessante essa questão. Pardini, eu acho o seguinte, a gente que trabalha na televisão, a gente tem que ser exatamente como a gente é fora. A gente convive fora da televisão, você sabe que, para mim, não tem diferença, eu sou a mesma pessoa com todo mundo. Eu acho que a gente, o que eu tento fazer, eu não sei se esse tipo de receita serve, mas é tratar as pessoas da mesma forma que eu gosto de ser tratado. Sim. E na vida nem sempre tudo é assim e nem sempre as pessoas enxergam dessa forma também, né? E com o passar dos anos a gente vai ficando mais seletivo em tudo, nas amizades, na convivência com as pessoas também e com tudo. As adversidades vão acontecendo sempre, né? Mas a vida sempre mostra quem são as pessoas. Pelo menos para mim, pode demorar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, mas a gente sempre vai se deparando com essas coisas e vai vendo a melhor forma de agir também. Uma coisa que eu uso para as receitas também é nunca tomar nenhuma atitude brusca. Se eu errei alguma coisa, se eu tenho algum tempo para pensar o que fazer. Muitas vezes, se você toma uma atitude, isso serve para as amizades também, meio de sopetão ou de qualquer forma, muito rápido, a gente pode se precipitar também. Muito bom. Eu quero aproveitar aqui esse assunto que o Edu Guedes está desenvolvendo para falar para vocês todos, porque é o seguinte, Edu, o nosso programa é transmitido em 6 canais de satélite para o Brasil todo, por parabólicas. Ele tem o diferencial de chegar a cantos extremos do Brasil, onde nem a TV aberta e nem a TV a cabo conseguem chegar. Então, são pessoas que estão muito mais distantes da possibilidade de ter um contato pessoal com ídolos que elas assistem, como é o caso seu e de tantos outros, né? E que raramente têm ou nunca terão a oportunidade de conhecer pessoalmente as pessoas que elas admiram. Então, quero dizer para essas pessoas que estão assistindo você agora, que o Edu é uma pessoa nossa amiga de convivência, eu tenho a oportunidade de desfrutar da amizade, da presença dele do dia a dia, e dou o testemunho de dizer para vocês que ele é esse cara que vocês veem na televisão, pessoalmente, como poucas pessoas do nosso meio são. É uma pessoa transparente, é um cara simpático, honesto, e é isso que faz dele essa pessoa que vocês veem na televisão, esse carisma que ele tem, e é isso que ele está falando. A transparência é uma coisa super importante. Então, ela vale para todos os segmentos profissionais, né? Buscar o conhecimento, buscar a empatia, buscar o relacionamento transparente, essa humildade que faz com que as pessoas tenham em qualquer segmento que elas trabalhem esse espaço para crescer, tá certo, Edu? Sem dúvida, não. Obrigado pelas palavras. Talvez acho que é uma das entrevistas mais sérias que você está tendo com alguém, mas o que eu acho também, você tem total razão no que você falou, eu agradeço demais pelas palavras que você tem, que você falou de mim, é que muitas vezes também as pessoas reclamam dos outros, mas a gente tem que muitas vezes parar para pensar e falar, poxa, aquela pessoa fez aquilo, o outro agiu assim, será que a gente age certo? Será que a gente pensa certo com as pessoas? Porque muitas vezes a gente desvia esses assuntos também e coloca sempre a desculpa no outro, né? É muito comum isso. E a gente não enxerga que muitas vezes a gente erra também, né?
A gente pode errar, né? Mas, assim, o fato de eu perguntar essas coisas, Edu, porque assim, o perfil do nosso programa aqui, como eu tive a oportunidade de conversar com você antes, a gente conversa sobre o lado pessoa dos ídolos, né? Mostrar para as pessoas que atrás dos ídolos, né, de quem fez de si um sucesso, existe uma pessoa que tem valores, preocupações, conceitos, existe todo um universo como das pessoas que assistem você. Então, a ideia... É o sério do Pardini, que poucas pessoas conhecem também. Então, eu me proponho aqui a ser o que eu tiro das pessoas, esse lado sério mesmo, né? Então, a ideia é essa. Por exemplo, perguntar aqui, por que um gestor de receitas gastronômicas, Edu Guedes, resolve também ser um gestor de receitas financeiras? Porque você cursou administração de empresas, não é isso? Sim. Então, isso foi buscando uma eventual diversificação de setores ou para investir no seu setor de culinária mesmo? Não, porque a administração veio antes. Eu entrei na faculdade com 16 anos, né? Uhum. Administração, me formei cedo também. Por que eu escolhi administração? Porque eu achei que o que eu fizesse na vida ia ser uma faculdade útil para mim. Então, naquela época, eu pensei nisso. Tá. Como eu trabalhava em banco, meus pais, todo mundo falou, Edu, continua no banco, não sai. Quando eu falei que eu queria estudar, fazer gastronomia, fazer outras coisas e tal, todo mundo me aconselhou o inverso. E eu hoje, como pai, também, de forma alguma, eu condeno, eu falo, não, meu pai estava certo ou errado, ou minha mãe estava certo ou errado, em apoiar ou dizer, mas o que a gente sempre aprendeu em casa, aprendi tanto com a minha mãe quanto com o Pierre, que eu considero como pai também, era a gente ter a nossa liberdade, ter a decisão do que a gente vai fazer. E meu avô, na época, era vivo, um avô italiano, pai do Pierre, e ele falou assim para mim, o banco você pode voltar a hora que você quiser. E se você tiver e cursar tudo isso que você quer fazer, estudar fora tal, quando você voltar, você vai voltar melhor, mesmo que seja no banco. Então, eu levei isso em consideração no pensamento que eu tive de decisão ali naquele momento na vida. Mas eu hoje, como pai, também não condeno, porque a gente sempre quer o melhor para o filho, né? Claro, eu acho que a gente pensa o seguinte, a gente quer que o filho seja feliz, não importa para que lado seja, né? Com certeza. Agora, eu quero falar uma coisa para vocês que estão assistindo. Olha que legal. O Edu até agora não contou isso. Ele tem um cara de 1000 aventuras aí, né? Não vou perguntar em que posição, porque com certeza era de pé. Mas o Edu Guedes também jogou vôlei. E tem uma história legal no vôlei, nessa experiência dele. Fala pra gente do vôlei. Deles, Márcio. Ele falou, agora eu vou falar uma coisa sobre posição, é o vôlei. Assustou, hein? Fala do vôlei pra gente, Edu. Eu joguei vôlei também na infância, comecei muito cedo a jogar vôlei. E é engraçado, porque eu fui... quando a gente compete, a gente é federado na federação, aqui no caso, eu fui na Federação Paulista e na Brasileira de Vôlei, e também era federado no futebol. Em determinada hora eu tive que decidir, porque tinha jogo conflitante e tudo, então cedo eu optei pelo vôlei, não me arrependo. E semana passada tive o prazer de voltar no Pinheiros, que foi o clube que eu mais joguei. Eu era militante lá, não era sócio, mas foi um clube que me acolheu com muito carinho, assim. E a gente tinha diversas coisas interessantes no clube. Então, naquele período de 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 anos, 15, 16, joguei vôlei também. E a gente ia como é que fala? Ia colocando tudo... Quando você é criança, você quer fazer tudo, né? Então, naquele momento, eu pensei em ser jogador de vôlei, realmente. E joguei bastante tempo. Sou muito feliz de ter feito muitos amigos também. Bacana. Como a gente está falando de paixões, né? E a sua outra paixão, além da culinária, é o automobilismo. A gente convive com você, sabe. Eu queria saber como é que surgiu esse paralelo. Porque não é só um hobby, você compete também, né, Edu? Nesse segmento. Ou estou enganado? Então, desde cedo eu tinha muita vontade de andar, mas era um esporte caro, né? A gente não podia em casa ter essas coisas. Eu nunca tive, nem eu nem meu irmão, a gente não teve kart para correr, tudo, mas a gente gostava bastante. Eu lembro que ele correu de moto depois, muitos anos,
para esse tipo de esporte, o Léo era muito mais talentoso que eu, talvez até correndo de carro também. Mas o que aconteceu? Eu fiquei com aquilo, talvez eu sou grato também à televisão, a todas as empresas que eu trabalhei, na Record, na RTV e agora na Band também, porque a TV me proporcionou muita coisa. Então, na época, eu lembro que eu fui gravar, por exemplo, andar de Fórmula 1 em Portugal, e um ano me perguntaram o que eu tinha de sonho. Eu falei, ter uma aula com Emerson Fittipaldi. E me parecia um sonho muito distante, porque um grande campeão e tal. Bom, enfim, resumindo a história, prepararam uma surpresa para mim, o Emerson topou, eu sou muito fã dele, adoro ele, e ele andou realmente o dia inteiro comigo, deu aula, fez tudo que era possível fazer, e no final do dia ele falou, Edu, é teu sonho, vai atrás, corre, você vai se dar bem, você dirige bem, você é calmo, e eu vou te falar uma coisa, lembre-se de uma coisa, eu levo isso para a minha vida, você não vai ganhar a corrida na primeira curva, mas você pode perder. Então, poucas vezes eu bato em alguém, eu lembro de uma batida que eu fui culpado, mas eu tento sempre chegar no final. E dessa forma, eu estava até contando quantas vezes eu fui para falar para o meu diretor que me apoia aqui, você sabe disso, o Denis, eu estava até pensando, contando quantos troféus eu tive e quantas corridas eu corri. Então, eu corri 55 vezes, eu fui 36 vezes ao pódio. Então, foi bastante, né? Para um cara que não é profissional, eu brinco que eu sou café com leite. Eu acho que esse ensinamento do Emerson, de acabar as corridas, para mim, foi muito importante. Com certeza. Agora, vou fazer uma analogia filosófica aqui da sua vida até aqui. Então, vamos lá. Culinária versus automobilismo, tá? Então, assim, os gostos que você queria ter até aqui. Então, eles aconteceram na velocidade esperada para você, ou alguns ficaram no box no meio do caminho ou até cruzaram a linha antes do esperado, Edu? Do seu sonho. Eu acho que é interessante isso que você falou. Em determinado ponto da minha carreira, me indicaram para eu fazer livro, tal. Eu achei que eu não tinha essa capacidade ainda. Eu achava que eu precisava ser mais velho para fazer, tal, porque as coisas também foram acontecendo muito cedo. Eu lembro que fiz propaganda para a Sadia na época, muito cedo também, o ministro Furlan, que era o presidente da Sadia na época, tudo, tive o prazer de desfrutar da amizade com ele também, depois outras grandes empresas me contrataram, então tudo foi acontecendo cedo e eu ficava realmente preocupado, mas também eu estudava muito e procurava sempre desenvolver os trabalhos de uma forma adequada para que as empresas ficassem satisfeitas com o meu trabalho. A corrida é um hobby, porém, eu tento, é um esporte que não é barato, é caro, e eu tento da melhor forma também oferecer para os patrocinadores que eu tenho algo que eu tenho de diferente que talvez outras pessoas não tenham. Então, eu tento me diferenciar em tudo que eu faço. Não importa como ou a forma, enfim, sempre sendo justo, honesto, eu tento ser diferente naquilo que eu faço. Muito legal, legal. Bom, agora você que está em casa, dá um tempinho, eu vou fazer uma pausinha com meu amigo Edu Guedes. É um tempinho do programa dedicado a você, mas eu já volto com o Edu aqui. Espera aí. E por que é que eu faço questão de pausar o programa para você? Porque a vida é que tem que parar para você, não é você que tem que parar para a vida, não. Então para de trabalhar, de se preocupar, faz a vida parar, faz a vida trabalhar para você. Deixa ela te levar para lugares maravilhosos, conhecer pessoas diferentes, se divertir, se recompensar de tudo que você merece. E quem te ajuda nisso é a Sanfras Turismo. Dê a você mesmo essa chance de ser feliz. Visite @Sanfras Turismo, como está aí no seu vídeo, tá? Seu melhor custo-benefício em viagens com certeza. @Sanfras Turismo. Bom, já estamos de volta aqui, tá? Sem cozinhar o galo, nem encher linguiça para não passar vergonha, porque o nosso convidado de hoje, ele é que sabe tudo de culinária, eu não sei nada, é o chefe de cozinha Edu Guedes, um dos melhores do Brasil nesse segmento aí, né? Então já vamos aos internautas aqui, Edu, tá? Para não deixar eles esperando.
Pergunta do Alexandre Galvão, de São Paulo. Ele está perguntando que tipo de lanche ou salgadinho você aprecia consumir, assim, que de tão simples, tá? Ninguém possa imaginar, que você gosta muito de coisa, alguma coisa trivial, assim, que de tão simples ninguém possa falar, pô, o Edu Guedes gosta disso. Tem alguma coisa nesse sentido, Edu? Tem várias. Nossa, eu gosto de muita coisa simples. Por exemplo, eu gosto de pão com manteiga na chapa, de padaria. Oh, que legal. Eu gosto do pão com requeijão, aquele que... tudo que é legal, Pardini, que tudo que eu gosto eu faço com as pessoas em casa também. Aí tem aquele pão que se faz na chapa também com requeijão, que o pessoal fala com a crostinha de requeijão. Eu gosto também. Aí dos salgadinhos, eu gosto de tudo, mas a gente procura não comer tanto frito. Entendi. Um truque quando eu faço croquete, eu faço ele assado. E procuro também colocar menos farinha de trigo. Entendi. Eu uso farinha de aveia, por exemplo, ou farelo de aveia para fazer, e daí eu procuro fazer assado. Agora, uma dica legal para quando eu vou na padaria e quero comer alguma coisa dessas, eu corto no meio e peço para ele colocar na chapa. Seja, por exemplo, para fazer o croquete ou até os outros salgadinhos também. Uma outra coisa simples que a gente gosta e come sempre dividindo também é o pastel de feira, caldo de cana. Eu não abro mão, todo final de semana eu acabo indo comer um pastelzinho. Viu? Muito legal. Você sabe que quando eu estudava no chamado ginásio, antigamente, adorava mortadela quente, que a gente chamava, mortadela na chapa. Aí eu quis tentar fazer em casa, tem aquelas frigideiras de ferro antiga, coisa de italiano, né? Metia mortadela, pus o pão em cima, prensei, fica aquela fumaça, não tinha exaustor. Eu tinha minha nona Adélia, né? Eu falei, mas o que tá fazendo essa fumaceira? Qual é a porcaria? Eu falei, não, vó, eu estou fazendo mortadela na chapa. Mas aquela porcaria, tudo é fumaça, está engordurando tudo aqui. Eu falei, não, vó, experimenta. Não quero, não quero. Experimenta, vó. A mordeu e falou, é bom questo, eh? Faz um pra nonna, vá. Bicho, aí todo sábado, vai fazer mortadela pra nonna. Virou mania da minha avó aquilo, comer mortadela quente. Ela não queria, mas ela amou a mortadela. E quando se aquece e faz desse jeito, ela fica mais salgadinha, parece que ela fica mais gostosa, né? Fica crocante, né, cara? Torradinha. Crocante. Tem uma coisa que você me fez lembrar uma coisa que é interessante, né? É lógico que eu tive a possibilidade de estudar fora, tudo, mas um grande aprendizado que eu tenho na vida você falou de sanduíche de mortadela. O Mané, lá do Mercadão, é um dos mais tradicionais, então eu aprendi todos esses pratos com as pessoas mais tradicionais. Lá tem o pastel também, no Mercadão, tem a feijoada do Bolinha, enfim, eu tive essa sorte de pessoas que há muitos anos fazem esse tipo de receita, o tipo de sucesso em determinado prato. Eu aprendi a fazer o beirute com quem melhor faz beirute, o sanduíche de mortadela com quem melhor faz, a pizza com os melhores pizzaiolos, a carne lá atrás com o querido Bassi, com a Tati, que é super especial também, a gente estudou junto na faculdade. Então, são pessoas, comida mineira com a dona Lucinha, com a Elzinha, filha dela também, que é uma referência. Então, eu tive essa sorte na vida de aprender os pratos tradicionais, não só do Brasil e fora dele, com as melhores pessoas, né? Isso faz diferença na nossa carreira. Muito legal. Olha, outra internauta aqui, a Teca Souza, ela é de Uberlândia, Minas Gerais. Ela está perguntando, também é legal a pergunta dela, o que é que você receita de muito saudável, acessível e fácil de preparar, que não seja alimento? Ou seja, eu estou imaginando que ela quer dizer hábitos saudáveis, né? Saudável, acessível e fácil de preparar, que não seja alimento. Então, acho que ela quer dizer hábitos saudáveis. Pode ser hábito, sim. Primeira coisa, exercício, né? A segunda é água, a gente beber bastante água durante o dia também. Se alimentar várias vezes por dia. Eu acredito muito nisso, sabe, Pardini? A gente está entrando numa parceria muito grande com a Boali, que é a maior, hoje, a maior, vamos dizer assim, empresa no ramo de alimentação saudável no Brasil, justamente por isso, porque eu acredito que isso faz parte não só do presente, mas do nosso futuro também. Um grande amigo meu me colocou nesse negócio, primeiro fazendo propaganda, depois participando de reuniões e vendo como é
esse tipo de alimento, e é uma coisa que a gente se preocupa não só com a gente, mas com a família também. Então tem muita novidade vindo por aí. Muito legal. Agora, uma pergunta aqui que você vai estranhar. Mas todo mundo que participa, quando eu falo muito sério, estranha, mas faz parte aqui do perfil do programa. É uma coisa almanaque da vida aqui para você pensar. Olha só, assim como o Ronaldo Fenômeno, ele teve aquele sério acidente na perna, você lembra, né? E ele praticamente, Sim. ninguém acreditava, mas ele teve o joelho dele de volta, né? Assim como o maestro João Carlos Martins, ele teve a perda dos movimentos, aquele impedimento nas mãos, mas ele teve a regência de volta. E há um grande simbolismo nessa superação de ambos os casos, né? Para eles e para as pessoas, né? Para eles, eles viram que eles tinham muito ainda a oferecer para as pessoas, e as pessoas viram que eles tinham muito ainda a oferecer para elas. Então, uma analogia com relação a você. Você sofreu um grave acidente, né? E você praticamente, não quero entrar em detalhes, mas você teve seu braço de volta também. Então, nessa mesma linha de raciocínio, isso, que tipo de simbolismo, se é que tem, isso tem para você? Isso traz algum recado para você, Edu? A vida manda alguma mensagem para você através disso? Você vê como é a sintonia, né? A gente nunca conversou sobre esse assunto, mas você acompanhou, inclusive, quando eu não tinha o movimento ainda da mão esquerda, você Sim. conviveu comigo nessa época, fazendo 3 horas, muitas vezes, de terapia por dia para que esse movimento voltasse. Mas essas duas pessoas que você falou, eu conheço os dois e considero demais os dois. E eu lembrei muito disso com relação ao Ronaldo, na época que ele teve o problema no joelho, porque muita gente, ele ficou desacreditado e achava que tinha acabado o futebol, uma série de coisas, e ele realmente deu a volta por cima num acidente com a perna, enfim, que muitos consideravam que ele não ia ter velocidade, não ia perder isso, perder aquilo e tal, e ele mostrou que ele podia ser melhor até do que ele era. Então eu pensei muito nessa questão do Ronaldo, por ter carinho realmente por ele. Aqui na nossa produtora eu tenho várias camisas do Ronaldo assinadas, e o João Carlos Martins da mesma forma. Eu, em determinada época, usei a mesma luva que ele tinha, que ele usa também agora para tocar, porque essa luva abre a mão. Então, como eu não tinha o movimento nem de fechar e nem o movimento de abrir, e perdi o do sentir também. Então, são 3 nervos importantes para a gente. O do sentir ainda tem lugares que eu sinto de vez em quando, outros menos, é uma dificuldade que eu estou tendo até, muitas vezes para correr, porque eu não sei o quanto eu consigo apertar. Então, muitas vezes eu aperto até demais. Mas uma coisa que a gente tem que ter sempre na vida e se servir para alguém é a gente acreditar na gente e nenhum dia a gente fraquejar. Porque eu pensava muito nisso, sabe? Eu falei assim, eu fazia mais coisa com a mão esquerda e tal. Eu falei, poxa, eu preciso aprender com a direita. E fiz. Depois eu falei, eu preciso todo dia pensar para que aquele movimento volte. E acredite, olha, 2 vezes eu estava segurando um escapulário assim na mão e eu costumo assim rezar, não só pedir, mas agradecer também, né? E daí eu nunca fiz nenhuma tatuagem e eu acabei fazendo porque você acredita que por 2 vezes eu estava segurando o escapulário e eu não tinha o movimento dos dedos, da mão, do braço e nada. E 2 escapulários eles quebraram sozinho. Eu acredito. Eles simplesmente estando na mão. Então eu comecei a sentir, eu falei, tem alguma energia que está vindo de algum lugar para isso acontecer. E eu desenvolvi um outro tipo de músculo aqui que não existe, eu brinco que é o dúceps. De tanta força que eu faço, começou a subir uma bolinha aqui, começou a tracionar o braço para cima. Então a gente tem o bíceps, o tríceps e eu tenho o dúceps. Aí o que acontece? Como eu tinha um corte, e ele, não sei se dá para ver, mas é um corte que vem daqui e tal, e vem até aqui, eu falei, vou fazer esse terço que estourou 2 vezes na minha mão. Ó. Eu fiz um terço aqui e tem um M de Maria aqui também. Muito Mas legal. eu acredito que a gente tem que confiar na gente, a gente tem que acreditar, a gente não pode deixar que qualquer pensamento negativo entre na nossa cabeça. Pensando positivo, a gente consegue. Foi um aprendizado muito grande para mim, quando fui para a Band, e eu agradeci demais, tanto ao Johnny, quanto ao André, e todos que confiaram em mim, ao Zimmerli, ao Salomão, e todos, a Lu,
porque eles me contrataram, principalmente o Johnny e a família Saad, e o André, eles me contrataram ainda... Você lembra disso, né? Claro Pardini? que eu lembro. Sim, acompanhamos bem de perto. Eu não tinha o movimento. O que fazia minha mão abrir era aquela luva que eu usava. Sim. E o que fazia minha mão ficar parada aqui também, porque meu punho caía, era a parte que ficava segurando aqui. Isso. Depois, com o passar, isso foi melhorando, tal. Hoje eu já tenho 50 e poucos % do movimento, é praticamente imperceptível, mas ela está melhorando, né? Então, eu sou grato por, vamos dizer assim... Eu entendo, Edu. Você não precisa nem se expressar exatamente, porque a gente entende esse momento, né? Essa gratidão vai muito além das palavras. Você não precisa se preocupar com isso, tá? Você não precisa nem seguir adiante. Eu acho que está bem explícito o que você quer dizer, entendeu? Porque o que eu ia te falar é que mesmo muitas vezes, tipo, as pessoas podem não acreditar em você, mas se você acreditar, outras pessoas de bem vão acreditar também, né? E claro. Foi isso que aconteceu comigo, graças a Deus, né? Então, eu sou muito grato a todos lá da Band por ter, mesmo nesse momento, acreditado em mim, né? Claro, claro. Eu acho importante, você ter colocado isso, porque com certeza é um exemplo para muita gente, né? As pessoas precisam acreditar em si antes de acreditar nos outros, porque quando você não acredita em si antes de acreditar em qualquer coisa, né, você não tem a mínima chance de que qualquer outra coisa possa dar certo. O ser humano ele precisa que ele dê certo nas suas ideias, ele creia primeiro em si, para depois as coisas darem certo ao seu redor. É o que eu sempre digo para todo mundo, aquele exemplo da máscara de oxigênio do avião, né? Você tem que primeiro centralizar em si a força, a energia e tudo que você puder para depois as coisas darem certo ao seu redor, né? Então, pô, muito legal esse momento. A gente está recebendo o Frota que hoje está visitando a gente, ó. Vem aqui, Frota, vem cá, chega aqui, vem cá. Também ele já participou aqui. Já participou, pô. Obrigado, viu? Parabéns aí pelo estúdio. Fala, Pardini. E aí, Frota, firmeza? Hoje... Firmezíssimo. Tudo bem? Tudo bem. Hoje é a vez do nosso Edu Guedes aí. Você já esteve aqui conosco, muito obrigado. E hoje estou tendo a oportunidade de conversar com ele aqui no Hora do Recreio. Obrigado por ter estado aí no nosso Café com Bobagem também, Frota. Valeu. Matei a saudade de todo mundo. Foi muito bom. Obrigado, viu? Valeu. Fiquem com Deus aí. Bom programa. Tchau. Obrigado. Obrigado, prazer em vê-los. Obrigado. Edu, agora vou colocar você no divã mais um pouquinho para um outro assunto aqui. Você é um chefe de cozinha. Os chefes são sempre pessoas criativas. Os criativos gostam de variar, né? A maioria dos criativos não é atido a rotinas. Então, os criativos gostam de viajar, conhecer pessoas diferentes, estar em lugares diferentes. Eu estou certo nisso ou não? Tá certo. A gente... quem tem criatividade na vida e que não para também, está sempre disposto a aprender, acima de tudo, né? Eu vou sempre com a cabeça muito aberta. Eu vi também professores me falarem que a forma certa era aquilo, a forma correta era daquela outra forma, tal, mas eu fui vendo que na vida não existe muito na culinária a forma certa e errada, existe a forma que melhor se adequa a cada pessoa, seja a condição financeira, seja a forma de cozinhar, seja o método que ela usa. Então, aquilo que eu aprendi muitas vezes na faculdade, eu vou dizer que se eu fosse dar uma aula, eu mostraria duas formas e deixaria a pessoa escolher. Vou dar um simples exemplo para você. Ok. Falavam para mim que o certo era você colocar o alho antes, fritar, e depois colocar a cebola, porque senão a cebola solta água, e daí o alho não frita como se deve e tal. Aí eu fui percebendo ao longo da vida, eu falei, poxa, mas eu prefiro a cebola antes. Por que eu tenho que colocar o alho? Porque daí o alho fica mais suave, se eu coloco depois, ele não frita e fica mais gostoso. Então eu troquei simplesmente. E como isso, eu troquei incontáveis receitas. Então,
Para algumas coisas eu criei meu método. Tem gente que vai falar, o Edu ensina errado. Foi o método que eu fiz e é o método que para mim dá certo. Então eu vejo que não tem o certo e o errado, sabe? Uhum. A Eu nem gente... sei se eu estou certo. Mas, enfim, vem dando certo na vida. A gente encontra a melhor maneira. A outra internauta aqui é a Beatriz Malta. Ela é de Campos do Jordão e ela está dizendo, olha, você já jogou o vôlei, você cozinha, você curte automobilismo. Tem algo mais, alguma aventura ainda que você espera fazer, esteja planejando? Tem algumas coisas que eu busco e estou buscando ao longo da minha carreira, que são sonhos que vêm se realizando, assim, né? Uhum. Então, fora das coisas na televisão que eu faço, tudo, hoje a gente tem já a sorveteria Nossa Família, que cuida, minha mãe e meu irmão, já há muitos anos, graças a Deus vem fazendo sucesso. Eu entrei numa fábrica de cerveja também, a Madalena, que é uma cerveja muito boa. A gente está entrando numa parceria com a Boali, que é essa que eu te falei de alimentação saudável. Uhum. E tem outras coisas que assim eu pretendo fazer, outros projetos comerciais que eu estou fazendo fora da televisão, né? Tá. Agora, para mim, assim, se eu te falar que tem alguma coisa que assim está faltando ou alguma coisa assim, eu vou estar sendo injusto, porque aquilo que eu imaginava fazer e aquilo que, graças a Deus, eu consegui construir era mais do que eu podia imaginar em qualquer sonho, olhando por um lado. Tá. Porém, eu sou feliz com aquilo, tudo que eu faço, né? Eu tenho, por exemplo, o sonho, eu já fui, por exemplo, correndo de carro, vice-campeão correndo de carro. Eu quero ser campeão, é uma coisa que, de repente, falta e eu acho que eu consigo fazer. Então, se você me perguntar, tem alguma coisa no esporte que você gostaria? Essa, talvez. Em vez de chegar em segundo, chegar em primeiro. Tá. Desde que eu não faça nada de errado. Ó, para você que chegou agora aqui, nós estamos com o Edu Guedes, meu amigo, uma grande figura, um dos maiores chefes de cozinha do Brasil. Eu apresento o programa The Chef durante a semana toda, segunda a sexta, na Band TV, a partir das 9 horas da manhã, tá? E eu preciso fazer outra pergunta clichê para você, Edu. Se tudo isso não tivesse acontecido, se não fosse esse grande chefe de cozinha que você é, etc e tal, duas coisas. O que você acha que você poderia estar sendo hoje e o que com certeza você jamais conseguiria ser? Bom, se eu tivesse continuado a jogar vôlei, eu acho que eu já teria parado a minha carreira e agora poderia ser técnico, administrar, enfim, um time, um clube, enfim, acho que eu poderia. Tá. Se eu tivesse continuado a trabalhar no banco, eu poderia, sei lá, ser diretor do banco. Eu imagino assim, né? Ter qualquer cargo importante no banco e tal. Mas, assim, me imaginar hoje fazendo outra coisa, eu não imagino. Então, o que eu sempre dou de dica para as pessoas é o seguinte: tenha certeza que aquilo que você vai fazer, você vai ser feliz. Senão não adianta você levantar todo dia chateado que você vai trabalhar com alguma coisa que você não gosta. Procure algo que te faça feliz, que você consiga sempre realizar seus sonhos, né? Então, hoje eu não me vejo fazendo alguma outra coisa diferente, né? Posso estar cozinhando mais coisa, posso entrar em outros projetos e tal, mas sempre na minha área. Uhum. Muito legal. Agora, eu te pergunto uma curiosidade minha. Sua filha, o seu xodó, Maria Eduarda, a gente vê que ela leva os jeitinhos do pai aí, já dá uns pitacos na cozinha, etc. Tal. Mas você acha que ela vai definitivamente seguir seus passos na culinária? Você acha que ela vai encarar essa estrada mesmo? Eu procuro dizer sempre uma coisa, assim, né? É bom que a gente está mostrando tudo para ela, tanto eu quanto a mãe dela, as coisas que dá para fazer, as coisas que pode fazer. Na verdade, essa decisão vai ser dela quando ela achar. Eu já imaginei, assim, como pai, a gente muitas vezes sente algumas coisas, né? Em determinada hora eu achava que ela ia ser veterinária. Depois, em determinada hora, eu achava que ela ia querer estudar medicina. Depois, em determinada hora, eu falei, puxa, acho que ela vai querer estudar moda, acho que ela vai querer estudar culinária e tal.
Eu não sei, eu acho assim, o que ela fizer, ela vai ter o nosso apoio assim para fazer. Eu procuro ser imparcial, apesar de eu ter muito orgulho de ver ela cozinhando, eu acho muito bacana também, porque é uma coisa que ela faz em casa, tanto na minha casa quanto na casa da mãe, então ela faz bastante. A gente vê nas redes sociais dela que ela sempre posta os videozinhos, faz as receitas e tal, e ela tem personalidade. Agora, a decisão, eu acho que tem que ser dela, porque tem muito pai também que acaba colocando os sonhos dele na criança ou colocando alguma coisa que isso pode transformar numa pressão e não ser bom também, né? Verdade. E sobre o outro assunto que você falou, se você me permite falar uma coisa que eu acho importante. Por favor. Muitas vezes a gente ganha algum dinheiro na vida, tudo, e acho que a melhor forma sempre, a gente sempre fica olhando muitos outros, mas a melhor forma a gente não percebe muitas vezes e não se dá conta, que é investir naquilo que a gente tem conhecimento, investir naquilo que a gente conhece, que assim a gente não vai ser nunca enganado, a gente vai procurar seguir o caminho natural da vida e a gente vai ter sucesso naquilo que a gente faz também. Muito bom, muito bom. Eu quero agradecer muito a colaboração do seu diretor, do Denis Salles, também do Márcio, né? Agradecer a oportunidade de ter tido você dentro da sua própria produtora, isso foi muito legal, né? Obrigado a você. E para terminar, eu queria que você já falou que a felicidade é a coisa essencial da vida, que a pessoa tem que acordar e dormir feliz, eu concordo com você, né? Mas você, como chefe de cozinha, não posso deixar de te perguntar aqui para encerrar, quais que seriam os ingredientes, segundo você, para ter essa felicidade, para a pessoa ser feliz consigo mesma, para acordar, dormir feliz todos os dias e ter uma existência saudável e feliz, Edu? Quais seriam esses ingredientes? Eu acho que muitas vezes a gente busca sempre um algo a mais e todo dia a gente acorda, tal. Eu não sou contra isso de forma alguma, eu seria até hipócrita se eu falasse uma coisa dessa. Porém, desde que não atrapalhe os nossos objetivos. Então, assim, e a gente sempre agradecer, a gente sempre pede a Deus muita coisa para quem acredita, né? Eu quero isso, eu quero aquilo, e muitas vezes a gente deixa de agradecer. Então, eu acho que para a gente conquistar, antes de mais nada, a gente precisa agradecer aquilo que a gente já tem. Segunda coisa, a gente ter pensamento positivo. Mesmo nos dias que parece, você falou sobre o que aconteceu comigo, com um acidente no braço, tudo, mesmo muitas vezes acordando, e eu não consegui entender isso, por que eu sentia dor, e eu ainda sinto dor, por que eu sentia dor e não sentia o meu braço? Eram coisas que eu não conseguia entender. Então, o que eu tenho sempre de pensamento não importa o que acontece, não importa as dificuldades que a gente tem que puxar nossa cabeça sempre para o melhor, puxar que a gente vai conseguir resolver. Se tem alguma coisa que a gente não consegue resolver naquele momento, não adianta ficar sofrendo por antecipação também, espera, você vai conseguir resolver amanhã, não adianta ficar pensando e martelando que aquilo vai piorar o teu dia e possivelmente você vai fazer coisas ruins hoje. Então, pensa sempre positivo, tratar bem as pessoas para você ser bem tratado, isso é primordial, e ser simples, mais simples possível na vida, porque aquilo que a gente tem, aquilo que a gente gosta, é para a gente, não precisa ser necessariamente para os outros também. E uma dica, por exemplo, para quem vai trabalhar ou montar um negócio, muitas vezes pensar no que o outro quer. Eu, quando venho para a televisão cozinhar, eu não penso naquilo que eu quero. Aquilo que eu quero, eu brinco, eu faço na minha casa. Aqui é minha obrigação fazer as coisas para o público, que as pessoas gostam, e tentar da melhor forma possível levar coisas boas para as pessoas. Porque hoje a gente vê tanta coisa ruim, eu falo, se eu posso criar meu próprio conteúdo, se eu não preciso da nossa produção, preciso da gente, o pessoal todo para trabalhar, mas se a gente pode fazer tudo isso junto, por que eu não faço coisas boas? Então, assim, muitas vezes a gente deseja o mal e acaba traindo aquilo para a gente. Isso não é bom. É o inverso, é fazer o bem para a gente trair o bem para próximo da gente. Né? E muitas vezes a gente se pega meio pensando e torcendo contra. Por que não? Quando alguém me perguntava sobre o outro, eu falava do que eu podia fazer. Quando alguém me perguntava sobre um determinado produto que um outro fazia, eu falava, olha, eu não conheço realmente, mas eu sei, eu posso falar do meu. E você qualificando o seu é a melhor forma de mostrar o seu trabalho e você realmente para a vida, né? Uhum.
Eu concordo plenamente, porque eu sempre que posso ajudo quem ou instituições que eu possa ajudar, sem esperar nada em troca. E eu tenho uma frase que eu chamo de trilogia do bem, que vai muito de encontro ao que você está falando, que eu digo que na vida o que mais faz bem é estar bem para fazer o bem. E é isso aí, é isso que você faz quando você está indo trabalhar, né? E é assim... Eu termino aqui mais uma Hora do Recreio, muito feliz comigo mesmo, posso te dizer. Mais uma vez, mais um programa, esse daqui é o programa de número 40, 40º programa, conseguindo cumprir a difícil missão de entrevistar alguém como você, com tanto tempo de profissão e conseguindo falar quase nada da carreira. Porque esse daqui é o objetivo nosso, né? É mostrar para o público quem é a pessoa que faz de si mesmo, que fez de si mesmo o que ela é. Eu tenho certeza que hoje a gente conversou muita coisa aqui, que você talvez nunca tenha tido a oportunidade de levar para as pessoas e que foi tão importante, né? São lições de vida, são momentos de reflexão e eu agradeço pela oportunidade de ter sido humildemente um veículo para você levar isso daqui para as pessoas, né? E agradeço muito, não podia deixar de agradecer a Rede Bandeirantes e a você pelo privilégio de dividir com o público tudo isso que faz de você o Edu Guedes aí, que a gente conhece e que muita gente agora passou a conhecer em grande parte, muito mais do que você nos trouxe aí, tá bom? Então, pô, muito obrigado, muito mais sucesso a você, muito mais reconhecimento, né? Porque a moeda do bom profissional, eu sempre digo, não é o dinheiro, é o reconhecimento, né? O sucesso é o reconhecimento, o dinheiro é uma ferramenta indispensável. Muito obrigado, Edu, Deus abençoe você, muito mais sucesso. Tá bom? Obrigado. Tudo de bom para você. Obrigado pela presença. Obrigado, viu? Tá bom? Muito obrigado. Um beijo para você e para todo mundo. Obrigado. Obrigado. Fica com Deus aí. Eu também. Foi muito legal, né? Mas eu quero dizer atenção, hein? Porque no próximo programa a mulherada vai ter que segurar os maridos e os maridos também vão ter que se segurar, porque ela vai estar aqui. Apresentadora, atriz, personal e olha, está inteiríssima na mente, no corpo, no espírito e o mais importante, totalmente em forma na sua maneira de estar feliz consigo mesma. Isso é que é o mais importante e que Solange Frazão vai contar para vocês todos no sábado à noite, no próximo Hora do Recreio, inédito. Não perca porque vai ser muito legal. Você já sabe, este programa e todos os demais no Hora do Recreio com Oscar Pardini, nosso canal no YouTube. Vai lá, se inscreve, dá seu like, clica, espalha, faça tudo o que puder. Muito obrigado por hoje a você que é a nossa maior atração sempre, tá legal? Não se esqueça disso. Obrigado também a GC Comunicações aí pelo nosso apoio técnico. Este programa que acontece, você sabe, tudo aqui dentro da nossa querida TV Osasco, é daqui que ele parte para a Rede Com Brasil, para todas as TVs comunitárias que nos transmitem através de todo o Brasil e a gente volta então no próximo sábado a partir das 8 horas da noite. Beijo, abraço, embaraço e até lá.